Olá, boa noite, graça e paz a todos. A paz do Senhor, que Deus abençoe. É muito bom estar com vocês mais uma vez e nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Isso aí, somos gratos a Deus e grato a você por nos receber aí mais uma vez na sua casa, no seu lar, para mais essa noite de rede de famílias, né? Todas as quintas-feiras, às 19h30, temos nosso encontro marcado aqui. E também, ao longo de toda a semana, aqui na Convida Digital, programações da Rede de Homens, Rede de Mulheres, os nossos cultos online, Rede de Jovens, Rede Kids, vão acontecendo sempre às 19h30, né, nesse mesmo horário. Domingo, nosso culto às 19h e sábado às 4h com as crianças. Você já conhece aí a nossa programação, né, mas talvez você está chegando aí pela primeira vez nessa live, então estamos reforçando aqui para você. Hoje nós vamos ter novamente, né, os nossos quadros, aqueles quadros que temos apresentado ao longo da semana, e hoje, um pouquinho diferente, nós vamos ter uma visita especial aqui na nossa live hoje para estar trazendo, ministrando uma palavra de Deus para o nosso coração. Mas já já eu falo um pouquinho sobre isso. Agora eu quero começar essa live de hoje apresentando o nosso quadro Memória Musical. É uma música muito bonita, né? Que declara a grandeza de Deus. Exatamente. Esse quadro que temos cada semana apresentado uma música fazendo referência ao ano que ela foi composta, né? Veio à existência. E lembrando sempre que além da gente adorar a Deus, né, com essas canções, é a gente ter esse momento de trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à nossa memória canções que marcaram a época, que marcaram nossas vidas, marcaram nossos corações, que são atuais até os dias de hoje e que trazem para a gente aquela sensação daquela saudade gostosa. Nossa, né? Quanto tempo se passou. E é bom também você aproveitar esse momento para conversar com seu filho, com a sua filha, com a sua família e poder dizer, olha, nessa época a gente cantava essa música e era assim, acontecia isso. E aproveita esse momento para relembrar, e não somente relembrar, mas contar histórias, né? Poder criar memórias também emocionais na mente dos seus filhos, da sua família. Isso aí. E para você que é novo na fé, né, que não conhece às vezes um pouco das raízes dos nossos, como é que a gente chama? Dos referenciais, né? Tá aí um deles. Bom, a música que a gente vai apresentar hoje é do ano de 1996. Agora começa aquela apagação de mico. Não, mas... Quantos anos você tinha em 1996? Pensa rápido. Oh, eu não consigo, não. Então, 1996 foi o ano em que o Brasil inaugurou aquela urna eletrônica. Nossa. Foi a primeira vez que foi utilizado. Foi um ano também... Agora eu vou falar Rafael, que é bom nisso, eu sou vou falar ruim. uma coisa aqui que uns vão gostar, vão se lembrar e outros não. Mas foi o ano que a dupla da Copa do Mundo de 94... Quem era a dupla da Copa do Mundo de 94, você lembra? Com quem que a gente vibrou muito em 94 quando o Brasil foi campeão? Bebeto e Romário. Isso aí. Eu sou mulher. 96 foi o ano que pra mim, gente. Bebeto e Romário jogaram pela primeira vez juntos no Ele tá me fazendo Flamengo. pegadinha. Presta atenção. Jogaram pela primeira vez juntos no Flamengo. E, para delírio de todos os outros times, não deu certo. Foi um fiasco esse ano para o Flamengo, enfim. Mas são algumas das coisas aí que eu pesquisei, que eu lembro agora, né? Desse ano de 1996. Como eu sou tricolor, eu não vou saber, né? Não tem como, né? Então, tá bom? Então vamos lá, vamos curtir aí, vamos adorar a Deus juntos e reviver essa memória musical. Vamos lá. Eu quero ver vocês cantando, hein? Foi pro Rio que Deus deu, e do Rio foi para as nações. Agora, manda ver!
Assim. Oh, meu Deus, mais grande, Deus forte, Deus poderoso, que criou o céu, que criou a terra. Não há esse Deus como comparar a outro Deus. Joga a mão pra cima na honra. Não há Deus. E não há Deus melhor. E não há Deus tão grande como nosso Deus. Rafael, tem uma revelação aqui, hein, que a gente teve agora no intervalo. Qual que foi, Rafael? Fala aí. Essa música é do ano de nascimento do nosso produtor aqui, do nosso amigo Gabriel. Isso. Então, já que a gente ficou 23 anos, né? Na dúvida de fazer as contas, ele declarou a idade dele, né? Então, isso. Essa música tem a idade do Legal. Gabriel. É uma música que marcou muito, né? Não só anos de 1996, mas todos os anos seguintes e até hoje, na verdade, né? Sim. É uma música que eu me lembro pequenininho cantando muito nas vigílias, né? Nos cultos de domingo à noite, nas quartas-feiras. Traz uma emoção, hein? Até hoje, né? Porque quando a gente declara a grandeza de Deus, quando a gente exalta o nome dele, não tem música que não arrepia, né? Não traz aquela emoção que o Espírito Santo não toca, né? Então, eu acredito que a sua vida, a sua família foi tocada agora, porque engrandecer o nome de Deus não tem. Essa música é da comunidade evangélica de Nilópolis, né? Que teve algumas outras músicas, como Eu Quero é Deus, Levantarei a Minha Casa Nesse Lugar, enfim. É um ministério que nos abençoou bastante nos anos 90. Sim. E com certeza são canções que marcam as nossas vidas até hoje. Então, é muita história para contar, muita coisa aí para a gente celebrar a Deus juntos. Agora nós vamos inaugurar um outro quadro aqui da nossa live que se chama Terapia da Emoção. É um quadro, na verdade, mais específico para a parte da psicologia. Não sei se vocês lembram lá no início, né, na nossa primeira live, a nossa ideia inicial da primeira e segunda live foi mapeando a alma, né? Era trazer esse bate-papo, às vezes interagindo também com as questões de psicologia. E então nós vamos inseri-lo agora. A cada semana eu vou trazer, eu ou algum colega da área, nós vamos trazer uma pequena reflexão, uma pequena dica acerca de como lidar com as nossas emoções, de como lidar com os pensamentos, de como lidar com os nossos comportamentos, para que a gente possa ter sucesso aí no nosso dia a dia e possa lidar com essas questões todas. E hoje, a participação de um psicólogo muito importante, né, na minha vida, na minha família, é o nosso psicólogo da igreja, Rafael Amorim, tá? Parte do merchan. Mas isso aí, pessoal, sinto-me honrado estar aqui, não só como membro da Convida, mas também colocando a minha profissão, a minha vocação a serviço do reino, tá? Então, no que precisar, estou à disposição.
Já até quero deixar aqui, né, de antemão, que alguns irmãos às vezes entram em contato comigo, pode achar assim, nossa, ele é psicólogo e é enrolado, porque ele demora a responder, demora a dar um retorno, enfim. Mas nesse período agora de pandemia, tenha um pouquinho de paciência comigo, porque eu estou trabalhando no hospital, estou lidando em casa, enfim. Tem sido dias bem complexos e às vezes a gente não encontra horários, porque tudo muda o tempo todo, mas saiba que eu estou aqui à disposição sempre que precisar, a gente vai se ajustando, acha um horário e vamos dar o apoio que for necessário. Tanto quanto psicólogo como rede de famílias, vocês podem contar com a gente. Vocês podem contar comigo também. E o que eu não souber responder, vou perguntar, vou pedir auxílio. E a gente tem a palavra de Deus também para nos auxiliar. Exatamente. Então, com vocês aí, o nosso quadro Terapia da Emoção. Olá, tudo bem? Me chamo Rafael Amorim, sou psicólogo e estou aqui para conversar um pouquinho sobre emoções. No caso, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre distorções cognitivas. Mas o que vem a ser isso? Já ouviu falar nesse termo? Bom, distorção é algo que está fora do seu uso comum, é algo que está fora de uma visão, vamos dizer assim, correta, de uma visão aplicável, né, adaptativa, como nós chamamos. E cognitivo significa sobre nossos funcionamentos cerebrais. Nesse caso, as distorções cognitivas elas se aplicam aos nossos pensamentos e, consequentemente, às nossas emoções. Por isso é tão importante falarmos de distorções cognitivas quando queremos falar sobre emoções. Então, o que vem a ser as distorções cognitivas? Distorções cognitivas são formas, são padrões de pensamentos que nós estabelecemos na nossa vida cotidiana, nas nossas relações pessoais, em tudo que nós vivemos. Esses padrões de pensamento, se aplicados de maneira correta, se aplicados de maneiras adaptativas, eles se tornam, de certa forma, funcionais. Mas a maioria das vezes nós aplicamos de formas disfuncionais. Por isso, né, como eu já falei, distorções cognitivas. Então, o que vem a ser essas distorções cognitivas, por exemplo? Uma delas que a gente encontra muito, né, nos relatos de pacientes, no dia a dia, entre amigos, por exemplo, é o que nós chamamos de pensamento dicotômico, ou pensamento do tudo ou nada. Já viu aquela pessoa que para ela tudo é ou pode ou não pode, ou me ama ou me odeia, ou tá comigo ou não tá comigo, o famoso 880? Aquele padrão de pensamento que é muito baseado nos extremos, de um lado ou de outro. Quando nós pensamos, por exemplo, acerca da honestidade, de certa forma nós acabamos, né, sendo um pouco dicotômicos, porque ou você é ou você não é honesto. Não tem como ser meio honesto. Agora, existem algumas situações no decorrer do nosso dia a dia que não dá para a gente ser tão dicotômico. Então, por exemplo, você tem um encontro marcado com alguém, uma hora marcada com alguém, e de repente essa pessoa não comparece no horário marcado. O celular está desligado, você tenta ligar, você tenta saber o que aconteceu e não consegue. O que você é levado a pensar nesse momento? Se você não tem uma distorção cognitiva a esse respeito, né, de forma dicotômica, um pensamento dicotômico, bom, você vai flexibilizar o seu padrão de pensamento. Ou seja, você vai pensar, bom, essa pessoa não é do feitio dela de faltar a um compromisso. Se de repente aconteceu isso, é porque algo pode ter acontecido. O pneu do carro furou, ou ela teve um imprevisto, e por isso o celular acabou a bateria, por isso que eu não consigo falar com ela. Enfim, nós vamos flexibilizar o nosso pensamento. Se eu sou uma pessoa voltada ao padrão de pensamento, né, dicotômico, ou desse tudo ou nada, o que eu já vou pensar? Essa pessoa é responsável, ela não me dá importância, ela não está nem aí para mim, olha só, marca comigo e simplesmente não aparece, não me dá uma satisfação. Observa que são formas de pensar, ok? Uma outra distorção cognitiva muito comum
é a catastrofização. O que vem a ser a catastrofização? Catastrofização é sabe aquele fazer tempestade em copo d'água? Tudo está ruim, tudo não está legal, né? Se algo, ainda que seja pequeno, ganha proporções macro, ganha proporções gigantescas, eu sempre tenho algo pior para falar, para pensar, para relativizar diante de algumas questões. Essa é uma distorção cognitiva também muito comum, porque muitas vezes nós somos levados até mesmo para impressionar ou para buscar um determinado valor, aceitação, temos a tendência muitas vezes de maximizar o potencial de alguns fatos, de algumas situações, com isso acabamos, de certa forma, exercendo o que a gente chama de distorção cognitiva da catastrofização. Uma outra distorção cognitiva também que a gente pode mencionar aqui é a rotulação. É aquela nossa ideia de classificar coisas, pessoas, situações sempre com o mesmo parâmetro. Sabe aquele famoso filho de peixe, peixinho é? E nem sempre. Né? Nem sempre na nossa vida nós vamos ser exatamente iguais aos nossos pais, nem sempre na nossa vida vamos ser iguais, né? Nem todos os homens são iguais, nem todas as mulheres são iguais. Na verdade, nem tudo não, né? Nós não somos iguais, a verdade é essa. Mas nós tendemos a pensar dessa maneira, rotulando as coisas. E daí a gente vai seguindo uma série de outras distorções, como a hipergeneralização, que é classificar a um dado situação, circunstância, sempre o mesmo resultado. Ou sempre, toda vez que eu vou em algum lugar, chove. Então a gente acaba se influenciando nessa forma de pensar, de não ir mais a esse determinado lugar, não, porque se eu for lá, toda vez que eu vou lá, chove, então é melhor não ir. Enfim, são formas que nós temos de pensar, ok? Padrões de pensamentos que acabam, de certa maneira, alterando as nossas emoções. Por quê? Porque ao estabelecermos esses padrões de pensamentos, acabamos, de certa forma, influenciando na forma que vamos sentir, na forma que vamos reagir a determinadas demandas quando pensamos dessa maneira. Ok? Quer saber um pouquinho mais sobre distorções cognitivas? Pesquisa aí ou me pergunte. Estou à disposição. Estamos juntos para mudar um pouquinho, para moldar um pouco mais as nossas emoções e viver bem, viver com qualidade de vida. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Estou tentando aí ser um pouquinho, como é que fala? Blogueiro, né? E vamos romper nessa área aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Bom, hoje também a gente vai estar estamos inaugurando aqui na nossa rede de famílias, um quadro que a gente está chamando de Família para Família, que é um momento onde nós queremos receber, né, você aí da Convida, pastores, convidados, amigos, para estarem nos ministrando, além, né, daquilo tudo que eu e a Deise às vezes propomos de estudos, de dinâmicas, de teatro, aquilo tudo que a gente tem feito aqui, nós queremos receber também, né, amigos, pastores, enfim, discípulos que possam estar trazendo algo da parte de Deus para nós. Aqui na igreja, a gente faz uma participação conjunta, né? Então, se vocês têm alguma palavra, algo a acrescentar na nossa rede, podem falar. Não esperem que a gente vá falar com vocês. A gente traz os convidados, mas você pode ser nosso convidado. É só você... Deise ou Rafael, a gente tem uma palavra, a gente quer compartilhar algo. Você pode falar com a gente. Exatamente. Todos os nossos quadros estão aí à disposição dos irmãos. E hoje a gente tem a honra de receber aqui, até mesmo em primeira mão, né, um escritor muito famoso, muito conhecido nosso, muito abençoado, e acabou de sair, deixa eu chegar aqui para o pessoal ver melhor, acabou de sair da fábrica, ele falou que chegou aí, pegou na sexta-feira o mais novo livro, como é que eu tenho que me ajustar aqui com esse negócio de... Ok. Se chama O Sentimento de Culpa
e a graça de Jesus Cristo. Eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre esse livro, mas estamos aqui com o nosso amigo pastor Anderson Vieira, da comunidade Shalom, que já nos presenteou aqui na primeira live da Rede de Famílias, né, quando nós falamos sobre mapeando a sua alma, falamos sobre depressão, ansiedade. Estávamos na ocasião que eu, ele, o pastor Harrison, e eu falei que ia retornar, né, o convite, que ia ter mais vezes. Estamos aqui engatinhando, estruturando a nossa rede de famílias e pode ter certeza que essa vai ser mais uma de muitas participações. Então, eu queria deixar o senhor à vontade, falar um pouquinho aquela história toda que a gente já falou lá no início, né? De ficar falando currículo e tal, isso aí fica por sua conta. Seja bem-vindo, pastor. Isso aí. Tá bom? E se eu posso falar um pouquinho do livro, em seguida, a palavra é toda sua. Nós estamos aqui para ouvi-lo, receber e contribuir com aquilo que Deus tem para nós através da sua vida hoje. Amém, amém. De antemão, eu quero já cumprimentar a todos os nossos internautas, bem como toda a comunidade, com uma boa noite, uma graça e a paz. É sempre bom, Rafael, um prazer revê-lo, prazer novamente estar aqui, conhecer sua digníssima esposa, Deise. Já trago um abraço de toda a comunidade evangélica Shalom, bem como da minha família, para esta igreja, para estas famílias, para o pastor Havlison e sua família. Tá? É sempre bom estar aqui com vocês. E, mais uma vez, já iniciando, parabéns pelo lindo programa, lindo momento. Obrigado. Compartilhado. Obrigada, e bem dinamizado, hein? Amém. Parabéns. Deus abençoe vocês, Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe toda a liderança e bem como todo esse projeto, né, que está nascendo e ganhando cada vez mais corpo. Tá? Bom, gente, eu tenho uma palavra de Deus para o coração das famílias, para os seus corações, e eu quero compartilhar. Depois a gente fala do livro. O meu nome é pastor Anderson Vieira, como já foi falado, e é sempre bom servir ao reino. Servir ao reino é nosso propósito e nosso privilégio. E eu quero compartilhar uma leitura da Bíblia Sagrada. Quero compartilhar um texto, e dentro desse texto, compartilhar algumas considerações. Bater um papo, né, extraindo algumas considerações bem relevantes para o momento e para as famílias. Está no Evangelho de São Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, e o versículo 11 até o versículo 15. Então, eu quero compartilhar a leitura e vou deixar minha Bíblia aqui. Tá? Posso deixá-la aqui, né? Que aqui é chique. Tem ali na frente, já está ali. O negócio a gente já está. Então, eu quero fazer a leitura do versículo 11 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, que diz: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe. Bem, Rafael, Deise, queridos internautas, famílias, esse texto é muito profundo, porque ele narra a história de uma fatalidade que nós todos estamos à mercê
de fato, nós estamos à mercê, que é se deparar com a tristeza, com a dor da perca, da separação, e se deparar com, especialmente, uma dor que acredito eu, que ninguém lidar com a morte já é complexo. E com a dor da perca de um filho, eu acredito que é pior ainda, bem pior. E nós nos deparamos com esse texto, um texto que narra essa chegada de Jesus, quando nós vemos a história, a trajetória do próprio Jesus. Jesus, ao discorrer no Mateus, em Lucas capítulo 4, ele vai discorrer, ele vai depois dele descer do início do seu ministério, porque estava startando o seu ministério, porque a maioridade para nós brasileiros é 18 anos, mas para o judeu é 30. Então, ele estava startando o seu ministério. E logo que ele foi batizado, ele foi compelido, né, de maneira surpreendente para ele, mesmo sendo Deus, ele foi levado ao deserto para ser tentado, e logo que desceu, ele começou a ministrar e a propagar o evangelho do reino. E nessa propagação do evangelho do reino, ele veio fazendo muitos milagres, porque o evangelho do reino, e todos se espantavam e diziam: que palavra é esta que ele usava com tanto poder? Porque o evangelho do reino é isso. Quando nós apresentamos o evangelho do reino vem imbuído de uma autoridade, de uma autonomia poderosa, e isso baseado na palavra. Então, os questionamentos de quem os ouvia era esse: que palavra é esta que vem imbuída de tanto poder? E dentro disso ele veio passando, especialmente, que era o reduto do seu ministério, em Cafarnaum, e ele veio ali fazendo muitos milagres, passando por Cafarnaum, onde até em alguns momentos tentaram matá-lo, porque o evangelho do reino, embora ele seja aquele evangelho que é para pregar a paz, a justiça, o amor, a igualdade, e mesmo assim, quando você prega o evangelho do reino, você não é muito bem aceito. E essa é a realidade, mas é para isso que ele disse que veio. Ele veio para trazer paz, justiça, igualdade, amor, e logo, atrelado ao seu ministério, que ele coloca como o evangelho do reino, ele se depara com uma coisa que não era intrínseca da criação. Foi uma intrusa na criação por uma atitude humana, por uma atitude de homem, que foi se deparar com a mulher que chorava a dor da perca de um filho. Logo também tinha perdido seu marido. Naim, quando se fala de Naim, o nome dela nem aparece, mas Naim, o termo Naim traduzido é gracioso ou graciosa. E quando Jesus ele vem no seu percurso, no seu trajeto, então ele vai chegar na porta da cidade. Quando ele chega na porta da cidade, ele depara então com o cortejo fúnebre. O cortejo fúnebre. E dentro desse cortejo fúnebre, me remete também que a morte cruzou o caminho de Jesus por 3 vezes, né? Esse foi o primeiro dos 35 milagres registrados na Bíblia, mas esse foi o primeiro da ressurreição. E quando a morte se depara com Jesus, e se deparou algumas outras vezes, eu vejo que realmente é o que acontece na trajetória. Nos dias atuais, você há de convir comigo, você e a Deise, que nos dias atuais é o que estamos vivendo, né? Essa pandemia que tem deixado um rastro de tristeza, devassidão, tem deixado um rastro de uma lacuna, um vazio, um rastro de caos. Pastor, tem deixado como eu me coloco no lugar dessa mãe, né? Porque é muito difícil mesmo. Quando o senhor fala aí, já me dá vontade de chorar, porque eu sou chorona. Então, já pensar que na morte de um filho, até mesmo na questão de ser viúva, então já me dá vontade de chorar. E quando a gente coloca nesse caos que a gente está vivendo, muito, na verdade, no caso, talvez filhos velando, né, os pais,
né? A morte de um para a a ordem está ordem dos inversa. fatores aqui mudou. Então, assim, é mais chocante ainda. Então, a gente está vivendo um momento assim, nesse choque mesmo, né? E eu até na prática psicológica, né, tenho visto que ampliando um pouquinho essa visão de morte, não só na questão da morte física, de se perder alguém, mas quantos empreendimentos, né, têm sido mortos, quantos sonhos, quantas pessoas tiveram que estagnar seus projetos, seus sonhos, estavam à porta de realizar algo, de repente vem a pandemia que tira tudo. Então, na verdade, assim, essa morte ela está cruzando o nosso caminho de N maneiras. Então, por isso que eu acho tão interessante essa palavra, né, daquilo que Deus tem trago para nós hoje através do Senhor, porque talvez a pessoa não se deparou com a morte física, né, de alguém, mas a morte às vezes pode estar rondando nos empreendimentos, nas coisas todas, e precisamos dessa instrução, né, desse reforço de como lidar com isso, né? E a instabilidade também, porque a gente não sabe quando que vai parar, quando que vai cessar isso tudo, então traz ansiedade. E eu acho que você lidar com alguma coisa que é real, na verdade... Na verdade, nós vivemos um momento de incerteza, né? De muita incerteza, instabilidade, até porque nós olhamos e você observa, não se tem a cura. E enquanto não se tem a cura, vai se alastrando cada vez mais a dor, a tristeza, e eu sei o que é isso, né? Não perdi família, mas perdi ovelha. Já perdi ovelha. Então, por isso que é se deparar com um momento caótico em que essa mulher estava vivendo. Mas, em contrapartida a isso, nós temos a palavra de esperança. Aquilo que nós nos apegamos, porque enquanto a morte saía, a vida entrava. E quando a morte se depara com a vida prevalece. É dentro desse contexto que é importante e é salutar ser repetitivo em colocar que a nossa esperança, em todos os âmbitos, tá, que a morte tem entrado, em todas as áreas, como bem colocado aqui pelo Rafael. É importante salutar que existe um Jesus, que quando a esperança desvanece, quando a força vai-se embora, quando tudo parece perdido, ainda tem a esperança de que quando digo esperança, eu digo esperança em todos os sentidos e em todas as áreas. Por quê? Se observar a Bíblia, a morte se deparou com Jesus no velório, se deparou com Jesus no cortejo fúnebre e se deparou com Jesus já enterrado. Por quê? No velório foi a filha de Jairo. Estava em casa, estava velando o corpo. E no cortejo fúnebre foi a viúva de Naim. E na morte, já enterrado, foi Lázaro. Então, assim, não importa. O que eu quero compartilhar juntamente com o Rafael e a Deise aqui, o que eu quero compartilhar para você, baseado na palavra de Deus, é que não importa se está velando, seja o teu projeto, qualquer outra área, não importa se está no cortejo fúnebre caminhando para o declínio total, não importa se já enterrou, porque o dia que se deparar com a vida, o que está morto vai reviver. Uma coisa eu posso te dizer com toda certeza, e sabe o que me chama a atenção? É que Jesus, ele não toca no fênebre, ele não toca, porque se ele tocasse, como diz lá em Números, capítulo 19, se eu não me engano, versículo 7, vai dizer que se qualquer judeu tocasse no corpo, ele se tornava por 7 dias impuro, se tornava impuro. E por muitas vezes nós nos achamos impuros por determinadas atrocidades que acontecem. Nos achamos culpados por muitas coisas que acontecem, achando que se nós fizéssemos alguma coisa diferente, o resultado poderia ser diferente. No entanto, não é isso.
Quando ele toca na estrutura. Tá? De convir que Jesus, ele vem, ele não toca, mas ele toca no esquife. O que é o esquife? Era o caixote de madeira, traduzido é um caixote de madeira que carregava. Todos pararam. Então, eu resumo esse bate-papo aqui, essa conversa, já deixando aqui para, antes de concluir, mas eu quero partir para o resumo, dizendo que ele toca na estrutura, e quando ele toca na estrutura, todos param e dão atenção. Quando para e dá atenção, então ele pega e diz: levanta-te. Ou seja, qual é a aplicabilidade para esse tempo? Rafael, que eu quero que aí vocês me ajudem. Qual é a aplicabilidade? No meio do caos, no meio da perca, no meio da confusão de emoções, que foi quadro emoções fantástico, encaixou. No meio disso tudo, nós perdemos um pouco a visão. No meio dessa confusão de sentimentos, nós perdemos um pouco a visão e o sentido. Então, Deus precisa, às vezes, tocar na nossa estrutura para poder dar o equilíbrio. Concorda comigo? Concordo. A gente, na verdade, como, né, foi colocado na terapia das emoções, a gente não é que a gente está errado, porque assim, quando a gente fala de distorção cognitiva, né, não é que é errado, são padrões de pensamentos, ok, você tem que pensar, só que eles são distorcidos, eles estão fora do seu eixo, porque se nós formos pensar na ótica humana, estamos realmente todo mundo, né, sei nem qual palavra menos ruim para se falar nesse momento, né? Exato. Para não falar nenhuma palavra. Mas se nós alinharmos o nosso olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, se nós trazermos essa aplicabilidade para nós vamos entender que, de fato, essa esperança, por mais que a nossa visão distorcida não consiga alcançar, mas Jesus está com a gente. Jesus é essa esperança, ele nos garante essa esperança, né? E ele chega e ele fala algo que é muito, se você olhar humanamente falando e racionalmente falando, a colocação, ele diz para a mulher que perde um filho, que já tinha perdido o marido, que está com a dor exacerbadamente cruel, e ele diz: não chores. Ele fala: não chores. Como assim? Não chorar? Você não sabe o que eu estou passando? Se fosse no tempo de hoje, talvez ia levar um soco, alguma coisa assim, né? Porque hoje os ânimos, né, as pessoas hoje em dia não respeitam muitas outras, né? Com certeza talvez ia levar um tapa na cara, né? Um soco, porque como assim não chores? Como, né? Que você fala isso para mim? Não vou chorar? Você não sabe o que eu estou passando. É isso. Essa é a frase, né? Você não sabe o que eu estou passando. Você não sente o que eu sinto. Você não está vendo o que eu estou vendo. Você não está sentindo a dor da perca que eu estou sentindo. Mas quando Jesus ele chega, toda dor, toda perca, seja no velório, seja no cortejo, ou seja já enterrada, onde as esperanças chegou de fato ao final, não tem mais jeito. Mas quando ele chega, e ele chega trazendo vida, trazendo paz, trazendo esperança e ressuscitando todas as tuas percas, trazendo de volta e ressuscitando todos os teus projetos, sonhos que se achava perdido. A minha palavra, e eu resumo a minha participação, dizendo para você: ainda que tudo pareça sem nexo, ainda que tudo pareça perdido, ainda que nada pareça ter sentido, eu vim aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do poder da palavra que ele ministrava. Que poder é esse que vem dessa palavra? No poder desta palavra, do evangelho, do reino que ele ministrava. Tranquilize o teu coração, porque ele está perguntando: não chores. Por quê? Porque ele está dizendo para você: não chores. Sabe por quê? Porque ele enxuga do meu, do seu, do nosso rosto todas as lágrimas. Ele está dizendo para você continuar tendo fé e perseverança. Eu sei que é um tempo desolador e que pode trazer desânimo. Eu sei que é um tempo de saudade, de estar em koinonia, que é o termo grego para comunhão, de estar no templo, de estar reunido. Isso é
fantástico e a saudade, ela bate. Mas não perca a tua esperança, porque o mesmo Jesus que um dia entrou numa cidade onde a mulher estava desolada, perdeu o marido, estava enterrando o filho, a ordem natural das coisas estava invertida, porque a ordem natural é os filhos enterrarem os pais e não os pais enterrarem os filhos. Esse Jesus chega e ele só dá uma palavra: não chores. Por quê? Porque ele já sabia. Eu e você, você, a tua família, nós podemos ver o agora e o presente, mas nós servimos a um Jesus e temos o poder que está intrínseco na palavra, que pode ver o amanhã, pode ver o hoje, o amanhã, pode ver o futuro. Então descanse no Senhor, que essa palavra entre no teu lar, na tua vida, no teu coração, não somente na tua casa, porque casa é fácil construir, mas o lar é que é complicado construir, e esse lar é pedra por dia, um dia após dia. Então, a tua esperança tem que estar embasada em Cristo Jesus. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família. E pegando um gancho, né, toda essa palavra que o senhor trouxe, e até mesmo alinhando essas nossas distorções, a gente tem vivido agora um tempo que muito tem se falado de um novo normal, né, que quando tudo isso passar, nós vamos viver um novo normal, que as coisas não vão voltar a ser como era antes, vamos viver um novo normal até talvez tentar chegar no que era normal. E, na verdade, a nossa distorção cognitiva nos faz ver esse novo normal como algo que vai ser ruim. Agora não vai mais poder isso, não vai mais poder aquilo. Na verdade, a gente vai viver um período de uma adaptação, mas que esse novo normal nós possamos colocar no nosso coração e alinhar a nossa visão de que vai ser um novo normal bom. Para a igreja, por exemplo, temos vivido isso. Quantas igrejas, né, o senhor estava falando, né, da nossa questão aí da desenvoltura aqui com as lives, quantas igrejas hoje estão tendo que se virar, né, como a gente aqui nessa questão das lives, e estamos alcançando lugares que talvez antes presencialmente não alcançaríamos. Que a estrutura física restringia, exatamente, não nos permitia. Então, esse já é fruto de um novo normal. Né? Daqui a pouco nós vamos estar essa questão de que vamos ter que diminuir a aglomeração, aquela coisa toda. Isso é uma fase, é uma adaptação, mas esse novo normal. Então, ainda para você que de repente teve seus sonhos paralisados, seus projetos interrompidos, perdeu alguém, né? Tá vivendo essa situação toda, vai vir um novo normal sobre a tua casa. E esse novo normal, na verdade, ele vai ser forjado, ele vai ser trabalhado diante de tudo aquilo que Deus está te moldando, está te preparando nesse tempo. É um tempo que Deus reservou para que algumas sementes possam ali, né? Às vezes eu vejo as pessoas, a ansiedade do ser humano é tão tamanha que às vezes a gente planta a semente. Nesses dias a gente estava lá com o nosso filho, a gente foi fazer com ele a experiência de plantar, né, o feijão no algodão, e automaticamente, ao colocar o feijão no algodão e jogar um pouquinho de água, ele já perguntou: mãe, mas cadê? Não vai, né? A ansiedade é tão tamanha que, tipo assim, a gente lança a semente, mas às vezes a gente não entende que tem um tempo, que essa semente às vezes precisa morrer ali na terra, né? Parece que ela morre, não estou vendo nada, e acabou, passou, né? Lá em casa agora tem a prova da tal das orquídeas, né? Que só dá uma vez por ano, que não sei o quê. Aí você tem aquelas plantas lá, aquelas folhas, você fica assim, esse bicho aí acho que já morreu e está disfarçado. Mas quando você menos espera, tem um raminho lá. Então, na verdade, esse novo normal, ele vai vir à medida, né, que Jesus ele encontra com as nossas mortes, ele encontra com as nossas perdas e vai estabelecer de fato um novo normal. Mas nós não devemos olhar para esse novo normal como algo ruim. Ou como, não vai ser como era antes. Porque talvez como era antes não era para ser daquela maneira. Com e Deus certeza. está nos dando hoje o privilégio de nos aprumarmos, de nos ajeitarmos para vivermos de fato esse novo normal que vai ser bênção na nossa vida. Né? Creio nisso. Eu lembrei de uma palavra, queria deixar. Eu só não lembro, talvez o pastor me ajude, o capítulo, né, o texto, mas que fala sobre o odre novo e vinho novo, né? Prepare o seu odre para receber o vinho novo do Senhor. Às vezes a gente fica preocupado, né, com gente, um novo normal, a gente fica ansioso, mas a gente não se prepara para esse
novo que está vindo. A gente não quer aceitar. E esse novo é Deus que está fazendo. Porque se Deus permitiu essa pandemia, permitiu isso tudo, é porque Ele quer nos preparar para algo. Tem algo novo para acontecer. Então, prepara o seu odre, né, para receber o vinho novo. Então, assim, eu queria deixar essa palavra para que você não deixe, vá se preparando, vá lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, para que quando você puder chegar aqui, você chegue cheio de Deus, cheio da presença de Deus, você possa contagiar outros ao sair de casa. Que quando você sair pela porta, o anjo do Senhor possa ir junto, o Espírito Santo junto, e porque você vai estar cheio da presença de Deus. E é isso mesmo que eu tenho buscado em casa, para poder, quando eu puder sair mesmo, para poder fazer as coisas, viver o reino de Deus, né, junto com os irmãos, que a gente possa estar cheio de Deus. Amém. É isso aí. E é interessante como Deus vai costurando todas as coisas, né? Nós não nos falamos acerca, assim, falamos sobre o tema, mas o que falaríamos. E aí a gente, né, trouxe na questão da terapia da emoção, tratando essas distorções, e também até mesmo a própria memória musical, né? Porque é um tempo de nós reconhecermos que não há Deus maior que o nosso Deus, e Ele criou os céus, criou a terra, criou tudo, criou o homem, e se Ele fez tudo isso, nós não vamos alinhar a nossa visão de que Ele está no controle de tudo, né? Então essa é a mensagem de hoje para nós aqui na Rede de Famílias. Espero que você tenha sido muito abençoado aí, como nós estamos sendo abençoados aqui. Uau. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Sempre né? à disposição. Dizendo isso eu ia falar, dizendo que essa é alguma de outras muitas, né? Queremos contar com a sua presença, com a sua sabedoria aqui nos abençoando, né? Pedimos a Deus que te abençoe cada vez mais, o Senhor, a sua família, né? Toda a comunidade Shalom, e também nos colocar sempre à disposição, porque somos corpos, né? E assim bem ajustados, né? Estamos Vai nos juntos. ensinar a fazer o programa lá, plantar, equipe top. Estamos juntos, a galera tá aí, ó. A galera tá ali, ó, só chamar. Agora, fala um pouquinho pra gente aí do seu livro, fiquei sabendo que você tem uns outros livros também escritos além desse, enfim. Mas hoje eu quero me restringir aqui, porque esse aqui eu levei uns quase 3 anos de pesquisa, leitura. É um livro, e fiquei muito feliz que ele foi registrado como mais voltado para psicologia, né, como livro de psicologia, sociologia. E foi um livro que nasceu de uma experiência pessoal, né? Inicialmente, experiência pessoal. Eu perdi meu pai, eu conto aqui um pouquinho, e eu tive um relacionamento muito deturpado com meu pai, né? E eu só vim me dar conta que eu o amava quando eu percebi que eu perdi ele. E eu me deparei, quando recebi a notícia, eu cheguei no hospital e me deparei com ele na pedra, e eu não teve outro meio. Eu caí, literalmente caí no chão, e eu fiquei me perguntando, mas em voz alta, por que ele não me deu tempo de dizer que eu o amava. Quando, na verdade, eu estava o culpando novamente pela minha própria culpa, por aquilo que eu deixei de fazer. E com isso ficou me martirizando durante muitos anos. Com algumas terapias. E com isso eu decidi escrever e compartilhar um pouquinho. E é um livro que está voltado com muita base científica, né? Da psicologia, psicanálise, muita base científica e muita base teológica. E ambos lados, um livro de fácil leitura para todos alcançarem eu não usei muitos termos técnicos, mas trouxe muito embasamento técnico para que todos pudessem ter uma fácil compreensão. Então, ele é voltado mais para entender esse processo da culpa que todos carregam. Então, eu trabalho muito a questão psicológica e a questão teológica, porque a culpa já começou lá no jardim, né? Que Adão culpa Deus e Eva pelo erro cometido, e Eva, por sua vez, culpa a serpente. Ou seja, ninguém assume
a culpa de quem é a culpa. Então, eu trabalho muito isso aqui no contexto. É um livro muito bacana que eu indico. Posso indicar, né? Claro. Tá. Então, Eu assino embaixo da indicação. eu Pode indicar. eu indico a leitura. Você vai gostar. Pode pegar e você vai adquirir, que você vai gostar, tá bom? Só não pergunte ainda como adquirir, porque ainda estou tramitando ainda, principalmente para botar aí nos stories, para poder adquirir, e na livraria O Semeador, que estou tramitando, e acredito que até segunda-feira você já pode encontrar aqui em Macaé e pela internet. Né? Assim, quando ele também tiver essa posição, avisa a gente que a gente divulga aqui também, e a galera faz os pedidos, a gente dá um jeito de juntar, adquirir, né? E estamos juntos. E estou assim com um projeto bem bacana, para me fechar aqui. Eu pretendo fazer alguns simpósios, alguns seminários do livro de 1 dia, 2 dias, trabalhar muito essa questão. Então, ele foi escrito justamente para isso, para outros voos mais alçados, que eu quero poder ajudar pessoas que eu sei que, Bacana. como eu, muitas outras pessoas também sofrem com esse mal aí Sim. que carrega. Tá? E obrigado. Muitas pessoas, na verdade, elas acabam, às vezes, desenvolvendo depressão na vida, por exemplo, pelo simples fato de carregar um sentimento de culpa. Coisas que, às vezes, talvez elas nem carregam, nem tem por que ter essa culpa. Mas o simples fato de carregar esse sentimento acabam gerando desordens, né, psíquicas, hormonais, biológicas, que geram a depressão, e quando você vai ver, você precisa tratar esse sentimento de culpa para que a pessoa seja curada da depressão. Então, assim, eu não li o livro ainda, mas só o tema e o histórico, e conhecendo o pastor Anderson, já te digo que vale a pena a leitura, né? Eu já vou aqui ganhar o meu, entendeu? E tal, vamos adquirir. Já coloquei aqui, né? Tô ganhando o meu. Já deixei o do entendeu? pastor Havison ali. E é um trabalho que envolve muito a questão da família, né? Porque muitas das culpas que a gente carrega em relação ao pai, à mãe, a filho, né, aos familiares. Então, eu acredito que muito tem a ver com o assunto da nossa rede. Sim. E a gente pode depois pensar em uma próxima live para aproveitar aí esse assunto. Eu já me sinto de casa, estou quase me acostumando com as câmeras ainda. Então, vamos agendar. Então, pessoal, é isso aí. Quero agradecer você que nos assistiu hoje, né, e que vai assistir depois essa live outras vezes. Não deixe de deixar aí o seu like, a sua curtida, os seus comentários. Qualquer coisa que precisar, nós estamos à disposição. E quinta-feira que vem estamos de volta aqui nesse mesmo horário para compartilharmos mais da palavra do Senhor. Pastor Deise. Amém. Eu agradeço também, pastor, por uma excelente palavra, né, que também falou ao meu coração, e eu acredito que falou no coração das famílias que estão nos ouvindo também. Amém? Aí eu vou pedir para o pastor se despedir aí e orar, logicamente, né, pelas famílias, e aí a gente encerra com a oração do pastor Luiz. Amém, gente. Eu quero só agradecer mais uma vez, Rafael. Rafael é sempre como eu digo, Rafael é discípulo nato do Havison, é um gentleman. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecê-lo, obrigado, tá? Obrigado mesmo por estar aqui, famílias, internautas que ficaram aí conectados conosco, que Deus possa ter alcançado a tua casa através das nossas vidas, em prol do reino. Ao pastor Havison, a toda a comunidade de vida. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe esse projeto e que vida longa. E eu mesmo agora, se vocês não me convidarem, eu me convido. Tá, tá certo, sim. Tá bom? Obrigado. Todo o pessoal da produção aí, obrigado por tudo. É sempre muito bom estar aqui, é um carinho muito grande. Tá? Oremos? Eu prefiro. Oremos. Querido Deus, eu quero ser muito grato ao Senhor por esse privilégio tão único, tão singular na minha vida, nas nossas vidas. Ser grato ao Senhor pelo privilégio, uma vez mais, de ser canal do seu reino aqui na terra, esse reino vindouro, que nós já vivemos alguns aspectos nesse reino presente. Então, em nome de Jesus, eu quero
pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor continue abençoando o Rafael, a Deise, essa igreja, esse projeto, como um todo, Pai, como um todo. Que o Senhor possa continuar usando teus filhos, filhas, para poder alcançar cada vez mais longe e cada vez mais vidas. No nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem dado essa ferramenta tão magnífica que é a internet, que há pouco tempo atrás era atribuída, a internet era do diabo, e hoje ela tem sido uma ferramenta. Entendemos que ela é uma ferramenta que tem expandido o teu reino, o teu evangelho, a tua palavra, a palavra de poder. Então, por isso, ó Deus, eu quero ser muito grato pelas famílias que estão assistindo, que assistirão posteriormente, que o impacto da tua palavra seja o mesmo, que o impacto de tudo que foi programado, preparado com todo carinho aqui para a vida dessas famílias, o impacto seja o mesmo, porque o teu poder, ele impacta e ele vem se renovando todos os dias. Todos os dias ele impacta. Então, ó Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando cada lar, cada pessoa, cada um que seja alcançada por essa live. No nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Em tua presença eu vou, seguindo os teus passos, mas às vezes os ventos vêm pra me fazer parar, mas eu sei quem me chamou, que por mim se entregou, teu amor me sustenta, eu não vou duvidar, sobre as águas eu vou andar, mesmo que tudo me pareça estranho, eu sei que nada vai mudar teus planos pra mim, Jesus, pra mim. Tua graça vem me alcançar e traz de volta em minha esperança. A noite inteira eu posso até chorar, mas eu sei que a alegria vem quando o sol raiar.